Ah, tá. Antes só de mudarmos de assunto, pessoal, temos que realmente ressaltar a importância do trabalho do governo do Estado, que tem sido um trabalho muito importante no combate à violência nas escolas. Essa questão da vistoria nas mochilas é importante para que evite que esses adolescentes, crianças, esses jovens entrem nas escolas com algum tipo de arma. Então, é preciso tomar alguma iniciativa, alguma atitude. Do jeito que estava, não podia continuar. Para os pais, é realmente uma apreensão muito grande saber que está mandando o seu filho para a escola e não sabe se ele vai voltar vivo ou com algum ferimento. Então, essa iniciativa é importante, sobretudo também uma parceria que tem que ser feita também com os municípios e que os pais, toda a sociedade, em conjunto, se unam para termos escolas dignas, com segurança e que seja, de fato, um local de aprendizado para todos e não de violência. Agora sim, a campanha Abril Marrom chama a atenção para a prevenção e combate à cegueira. Para a Organização Mundial da Saúde, 80% das causas dessa deficiência poderiam ser prevenidas ou tratadas. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o Dr. Ícaro Calafiore, ele que é oftalmologista e diretor clínico da Fundação Banco de Olhos aqui de Goiás. Doutor Ícaro, boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Jornal Abril Central, especial de sábado. Olá, boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. Será uma honra falar um pouquinho hoje sobre o Abril Marrom, né? O mês de prevenção à cegueira. Eu até anunciei agora há pouco, né, doutor Ícaro, o objetivo, mas eu queria que o senhor entrasse um pouquinho, né, além desse objetivo, quais são as ações, né, que estão voltadas para prevenir então a cegueira. Conta pra gente. Então, o que é importante a gente saber nesse mês agora? É um mês de prevenção à cegueira. Existem várias causas de cegueiras, existem causas de cegueiras que são reversíveis e irreversíveis, e a nossa ideia é justamente isso, evitar que essas causas mais graves evoluam, até mesmo aqueles casos de cegueiras irreversíveis. Por exemplo, a principal causa é o glaucoma. E o glaucoma, quando ele é tratado no início, ele não vai levar à cegueira. Então esse é o nosso objetivo, de tratar previamente para não evoluir para a cegueira. E assim, esse mês é justamente para estimular as pessoas a lembrar de todos esses problemas que a gente tem de saúde, né? Para poder ir no oftalmologista e fazer a melhor avaliação. O senhor acabou falando um pouquinho sobre essa questão de cegueira irreversível. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho quais os casos, né? Quais são os exemplos que podem ser de cegueiras reversíveis ou irreversíveis. Conta pra gente. Então, a principal causa de cegueira reversível é a falta do óculos, uma coisa que uma consulta a gente poderia resolver de uma forma muito mais tranquila. Outra causa muito comum também é a catarata, que a pessoa leva a cegueira devido à idade e ela vai operar, resolve o problema. Mas existem casos de cegueiras irreversíveis. Por exemplo, o principal delas, como eu tinha comentado, o glaucoma. O glaucoma é quando a pressão alta do olho vai matando o nervinho do olho, a pessoa vai perdendo o campo de visão, ou seja, a visão periférica, e leva à cegueira. Ou seja, às vezes ela nem consegue saber, porque no início ela é assintomática, mas no futuro ela acaba evoluindo para uma cegueira mesmo. Existem outros casos, por exemplo, a retinopatia diabética. Se ela não for tratada lá no início, ela acaba sendo irreversível também, não tem tratamento. Então, o que é o ideal? Se você tem qualquer sintomas no olho e tudo, procurar o oftalmologista para poder avaliar. Se você tem diabetes, fazer uma avaliação sempre do fundo do olho para a gente poder prevenir isso aí. Tá, irregularmente, né, o doutor Ícaro, ao oftalmologista, né, pode ser, de certa forma, aí, uma maneira mais precoce de detectar esses problemas e evitar, né, uma cegueira indesejada? Claro, por isso que a gente sempre indica, pelo menos uma vez por ano, ir ao oftalmologista para a gente poder tratar e diagnosticar o mais rápido possível qualquer tipo de doença. Lembrando, por exemplo, o glaucoma, que é uma causa de cegueira irreversível, no início ela é assintomática. Então é muito importante essa avaliação precoce para o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Doutor Ícaro, de que forma a tecnologia tem ajudado, né, no tratamento para pacientes com o diagnóstico de cegueira? Então, com o advento, né, da tecnologia, nós temos hoje várias coisas super interessantes dentro da oftalmologia. Por exemplo, existem exames que a gente faz no fundo do olho, que a gente consegue fazer como se fosse uma biópsia do olho, sem corte, sem nada, que é a tomografia de coerência óptica, o OCT. A gente também tem avaliações que a gente consegue ver toda a região da retina, da córnea, consegue ver como é que estão as células da córnea, consegue ver como é que está a questão da catarata e tudo. Então, assim, hoje a gente tem tecnologias realmente que vieram para nos ajudar
e estão aí, inclusive, é interessante a gente comentar, que está chegando aí no Brasil também, cirurgias para tratar em relação à distrofia de retina, através de terapia gênica, que é interessante comentar, porque assim, é uma coisa que está bem em voga e bem no começo agora de tecnologia ajudando a nossa saúde ocular. Doutor, mesmo com toda a tecnologia, né, ainda não se pode reverter um caso de cegueira, né? Isso, quando é casos desses irreversíveis, infelizmente a gente ainda não consegue fazer essa reversão. Existem casos que a gente consegue, por exemplo, se tiver uma úlcera de córnea, algum problema maior na córnea, existe o transplante de córnea, mas infelizmente não tem estudos, não tem transplante de retina e nem algumas alterações, principalmente na retina e no nervinho do olho, que é o glaucoma. São os casos mais nobres que a gente não consegue reverter. Tá certo. Nós estamos acompanhando aí, durante a entrevista, imagens de crianças aí sendo atendidas, né, no consultório, nas clínicas. Então eu queria fazer justamente, doutor, uma pergunta específica para o caso das crianças e muito mais que isso, do recém-nascido. Qual o cuidado, né, quais são o acompanhamento que os pais têm que ter com os bebês aí, sobre essa questão do olhinho, né, da visão, como que é esse acompanhamento para perceber se a criança já tem de fato um problema, né, desde o nascimento, se isso pode ser acompanhado. Eu queria que o senhor falasse especificamente das crianças, assim, quais os cuidados? Então, a primeira consulta dentro da oftalmologia é o teste do olhinho, quando a criança nasce. O ideal é que você leve no oftalmologista, que ele vai dilatar a pupila, vai avaliar todas as estruturas da retina, avaliar se não tem nenhuma malformação, se não tem alguma catarata. E o ideal, até os 6 meses, é normal, às vezes, o olhinho entortar, que é o estrabismo. Depois disso, já não. Então, se você tem uma criança, depois dos 6 meses, que o olhinho está entortando, é bom levar no oftalmologista para tratar. Porque quando você tem um olhinho torto, esse olhinho torto acaba não desenvolvendo a visão. Então é importante o tratamento precoce. Depois disso, é o ideal avaliar com 1 ano, com 2 anos e quando vai entrar na escola. Uma das causas que a gente percebe em relação ao déficit de atenção ou dificuldade de aprendizado é justamente a falta do óculos, que a gente poderia tratar numa consulta, colocando um óculos e resolveria o problema. Tá certo. Queríamos então agradecer a presença do doutor Ícaro, ele que é oftalmologista e traz aqui para nós todos esses esclarecimentos, né, doutor? Hoje ainda é dia 14, então, dia 15, perdão. Então, temos ainda mais uns dias, 15 dias ainda, para a conscientização mais reforçada sobre a cegueira, não é isso? É isso mesmo. Agradeço muito pelo convite, agradeço por estar aqui e falar um pouquinho da saúde ocular, uma coisa tão importante que realmente leva uma qualidade de vida para todos nós. Fica à vontade aí, para quando precisar, pode me chamar. Tá certo. A gente está falando de abril, mas com certeza é um cuidado que tem que se ter o ano inteiro, né, doutor Ícaro? Esse abril é só para conscientizar, mas questão de ir ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano, vai no seu oftalmologista, não estou sentindo nada, mas vai lá, é importante ir para a gente avaliar, ver se não tem nenhuma alteraçãozinha, para se tiver, tratar o mais precoce possível. Tá certo, então a gente agradece aqui a presença do doutor Ícaro, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado.